O buquê de flores artificiais pesava mais do que parecia. Isabela tremia, não pelo frio do corredor clínico, mas porque o homem imóvel diante dela, coberto por fios e sensores, seria chamado de marido em poucos minutos. Não haveria música, pista de dança, nem o tradicional sim pronunciado por ele. A cerimônia nasceria cercada de silêncio mecânico, com bips ritmados testemunhando um destino que ninguém teria coragem de escrever. 2 perguntas para você, que me escuta agora. Alguém pode casar com um desconhecido, ainda assim, encontrar sentido nisso? Pode. Quando a escolha salva famílias, honra promessas e impede ruínas, a formalidade vira ponte. Segunda questão. Um beijo em lábios que não respondem tem coragem para mudar o curso de uma vida? Tem. Porque certos encontros acontecem quando o mundo inteiro parece desligado, e mesmo assim acendem tudo por dentro. Antes de chegarmos ao quarto, volte comigo alguns meses. Uma padaria de bairro, comandada por um casal que acordava antes do sol, recebeu a maior encomenda da história. 300 tortas de chocolate para o evento de fim de ano da construtora Fernandes. Para os Santos, era a chance de respirar, afastar dívidas, trocar equipamentos, dar folga às mãos cansadas do pai de Isabela e garantir salário aos 15 empregados que confiavam neles. A jovem mediu açúcar, peneirou cacau, ajustou fornos, seguiu cadernos deixados pela avó como se cada folha fosse um mapa do tesouro. No dia seguinte à festa, o telefone começou a tocar. Primeiro, 5 convidados passaram mal. Depois, 20, em poucas horas, 80 pessoas foram internadas com sintomas severos de salmonela. A fiscalização chegou, lacrou a porta azul da padaria e a esperança ficou do lado de dentro. Processos se empilharam, cifras altas desabaram sobre a família, e a vergonha tomou a vizinhança inteira como vento frio em rua estreita. A tragédia, porém, encontrou um alvo ainda mais sensível. Leonardo Fernandes, arquiteto promissor e herdeiro da empresa que encomendara as tortas, sofreu uma reação alérgica grave durante o tratamento hospitalar. O coração parou por 4 minutos, a equipe reanimou, mas ele mergulhou em coma por falta de oxigênio cerebral. Prognóstico incerto. Tempo, um inimigo teimoso. A presidente da construtora, Márcia, mãe dele, podia esmagar os Santos na justiça. Tinha recursos, argumentos e documentação para transformar o erro em sentença sem volta. Só que, numa manhã cinzenta, apareceu na cozinha simples da casa de Isabela com outro caminho. A voz firme, o olhar cansado de quem não dorme. Disse que o falecido marido deixará uma cláusula no testamento. Para herdar integralmente e manter o controle da empresa, Leonardo precisava estar casado antes de completar 31 anos. Faltavam 2 meses. Sem casamento, patrimônio liquidado e doado, centenas de empregos em risco, um legado inteiro dissolvido. A proposta soou como sinos que ninguém queria ouvir. Se Isabela aceitasse casar com o filho, Márcia retiraria as ações judiciais e investiria na reconstrução da padaria. Se um dia Leonardo despertasse e não quisesse manter a união, anulariam. Frio, duro, prático e, paradoxalmente, humano. O silêncio que se seguiu pesou como ferro. O pai de Isabela, abatido, parecia ter envelhecido 10 anos. A mãe segurou a borda da mesa para não desabar, como quem encontra enfim uma fresta de ar. A filha pensou nos funcionários, nas contas, nos vizinhos que compravam pão fiado, na avó que rabiscou receitas com letra de professora. Pensou também nos sonhos antigos, casamento por amor, risadas, planos, músicas. Às vezes, porém, o mundo exige coragem que a gente não planeja. 3 dias depois, a resposta saiu da boca dela: aceito. O hospital preparou o quarto para uma cerimônia mínima. Vestido herdado da mãe, flores discretas, velas perfumadas, juiz de paz ao lado. Quando viu o rosto sereno de Leonardo, o cabelo castanho desalinhado, as mãos grandes de quem projeta e ergue coisas, Isabela sentiu uma faísca muda, absurda, inexplicável. Pronunciou aceito com firmeza. Márcia, como procuradora legal, respondeu pelo filho. O beijo que concluiu o ritual foi breve, cuidadoso, quase um segredo, e o monitor ao lado acelerou por um instante. Coincidência, comentou a enfermeira. Isabela encostou os dedos nos lábios e nada disse. Depois da cerimônia, Márcia levou a nova nora à casa de Leonardo. Não era mansão espalhafatosa, tinha elegância que vem de escolhas, não de ostentação. Salas luminosas, plantas cuidadas, estantes com livros de engenharia misturados a romances, croquis emoldurados, fotografias de obras. No escritório, um projeto aberto sobre a mesa, um hospital pediátrico gratuito, com jardins internos,
cores tranquilas, brinquedos ao alcance das mãos pequenas e quartos acolhedores. Esse era o sonho dele, confidenciou Márcia. Arquitetura para curar, não só paredes, também gente. Isabela tocou o papel como quem toca uma promessa. As noites seguintes foram agitadas. A casa cheirava a café, pó de grafite, folhas antigas, madeira encerada. Na cozinha, cadernos com receitas improvisadas. No quarto, violão encostado ao armário. No closet, partituras com canções originais. Havia poesia na mesa de cabeceira. Tudo falava de Leonardo, embora ele emudecido num leito. Pela manhã, Isabela tomou uma decisão: não seria esposa fantasma. Sentaria ao lado dele todo dia, abriria um livro, leria poemas, contaria notícias, organizaria papéis da construtora, levaria relatos dos funcionários, dividiria memórias da padaria. E assim fez. A neurologista responsável, Carmen, explicou que pessoas em coma às vezes registram sons familiares. Incentivou: fale, leia, cante. O cérebro procura caminhos. Isabela virou hábito. Levava crônicas, relatórios, rabiscos, cartas antigas. Descobriu, com um veterano da construtora chamado Joaquim, que Leonardo ajudou discretamente na cirurgia da filha dele. Soube de aniversários lembrados, de bônus inesperados, de visitas a obras em dias de chuva para checar goteiras que ninguém via. Leu em voz alta os detalhes do hospital pediátrico: circulação humanizada, luz natural planejada, jardins sensoriais. E ria sozinha das próprias tentativas de tocar violão: minhas mãos se perdem nas cordas, mas juro que vou aprender depois da chuva, sua música favorita. Sem que ela soubesse, Leonardo vivia num território nebuloso, entre imagens soltas e ruídos metálicos. A princípio, vozes sem dono. Depois, uma voz recorrente, macia, insistente: Isabela. Primeiro veio a melodia, depois as palavras, por fim o sentido. Ele entendeu o casamento, ouviu narrativas sobre processos, trabalho, casa, projetos, equipe. Um fio ligou o homem ao mundo concreto. A voz dela, seu humor tímido, a disciplina com que organizava as pastas da empresa, as notícias da reforma da padaria, os bilhetes de Márcia, tudo isso se tornou âncora. Houve um dia em que Isabela, num sussurro, admitiu: acho que me acostumei com você. Do lado de dentro, Leonardo tentou gritar: eu também. As semanas correram. A presença dela era rotina de sol nascente. Um beijo diário na testa, o ajuste do travesseiro, dedos aquecendo dedos frios, poemas de fim de tarde. A janela de neuroplasticidade abriu-se como fenda de luz. Numa noite, ao sentir mais uma vez o toque dela, Leonardo moveu os lábios, gesto mínimo, mas real. Depois, a pálpebra pesadíssima cedeu. 4 meses depois do acidente, os olhos dele se alinharam ao rosto de Isabela. Ela quase não respirou. Chamaram a equipe, avaliaram reflexos, confirmaram sinais. Entre a pressa de exames e o alívio geral, Leonardo procurou a esposa com o olhar. A primeira palavra saiu áspera, curta, preciosa: Isabela. Vieram baterias de testes, perguntas, lanternas, protocolos. Quando a médica se afastou, ele encarou a mulher que passará tantos dias falando a paredes e fios. Então, casados por causa de uma tragédia. Não havia acusação, só constatação. Isabela assentiu, envergonhada, mas firme. Contou tudo. Leonardo ouviu, e depois, confessou: eu te escutava. Nem sempre, nem inteiro. Porém, quando você lia meus projetos, eu voltava a me lembrar de quem eu era. Ele segurou a mão dela, e o mesmo chaque do beijo ritual passou entre os dois, agora desperto. A recuperação foi lenta. A fisioterapia doía, a paciência se media em milímetros conquistados. O homem que corria 10 quilômetros pela manhã reaprendeu a ficar de pé. Isabela transformava objetivos distantes em metas pequenas: até a janela hoje, daqui a pouco, até a porta, amanhã, o corredor. Márcia, comovida, observava a cumplicidade crescer. Numa tarde, quando Isabela saiu para pegar um café, a mãe aproximou-se do filho e disse sem floreios: você achou ouro. Ele sorriu: a vida tem um humor estranho. Procurei amor em lugares complicados, e me encontrou quando eu nem podia abrir os olhos. A primeira saída ao jardim foi um marco. Ainda em cadeira de rodas, Leonardo sentiu o vento tocar o rosto. O céu tingido de laranja se derramava sobre as folhas. Nos meus sonhos, você já estava aqui, confidenciou. Acho que minha cabeça entendeu antes do resto.
À noite, de volta ao quarto, a pergunta que cortava Isabela por dentro escorregou: acordado, você continua sentindo o que sentia nas sombras? Ao invés de um discurso, ele levou a mão dela aos lábios. Agora eu tenho certeza. Conforme as forças voltavam, Leonardo retomou horas de trabalho em casa. Orientava equipes por vídeo, revisava orçamentos, respondia e-mails com calma recém-adquirida. Descobriu, surpreso, que Isabela havia posto ordem em pilhas caóticas, criado fluxos, simplificado processos. Riu das piadas secas dela, ouviu imitações dos clientes afetados, e até queimou o jantar uma vez enquanto os dois riam demais. Em meio a esse florescer, o passado tocou a campainha em figura conhecida. Patrícia, a namorada da juventude, pousou na porta com um sorriso antigo e um pedido de desculpas tardio. A sala ficou menor. Abraços contidos, frases ensaiadas, lembranças de universidade, projetos de quando tudo parecia infinito. Isabela reconheceu aquela presença sem instruções, com a intuição de quem sabe quando um fantasma ocupa lugar de gente. Recolheu-se para a cozinha, tentando manter a elegância que o amor exige. Da sala, pedaços da conversa atravessavam o corredor: foi importante, carreira fora do país, erros, oportunidades perdidas. Quando Patrícia perguntou se ele havia se casado por amor, a pausa doeu em Isabela mais que qualquer palavra. É complicado, respondeu Leonardo. A frase, ainda que honesta, soou como rachadura. Nos dias seguintes, Patrícia apareceu com frequência. Cafés caros pela manhã, convites para jantar, recordações compartilhadas. Trazia álbuns com fotos antigas, histórias de risos em telhados e brincadeiras de infância, viagens de mochila, bilhetes guardados. Leonardo sorria, e Isabela, no canto da sala, juntava os cacos de si. Comparar-se a uma lembrança é tarefa injusta. Memórias não falham, não cansam, não têm defeito. Receosa de se tornar obstáculo, Isabela cogitou partir por alguns dias. Márcia, firme, a deteve: você representa o homem que meu filho é hoje. O resto é vitrine de passado. Um jantar a sós entre os ex-namorados tirou o impasse da sombra. Na mesa do restaurante, Patrícia pediu segunda chance. Quis retomar o que havia largado, crente de que amor antigo resiste a oceanos. Leonardo ouviu com respeito, mas percebeu que a saudade dizia respeito a quem ele tinha sido, não a quem se tornou. Quando ela perguntou, sem rodeios, se Isabela era gratidão disfarçada, o arquiteto finalmente reconheceu em voz alta o que já vivia: eu a amo. A dor nos olhos de Patrícia foi digna, silenciosa e libertadora. De volta para casa, ele encontrou sobre a mesa um bilhete curto de Isabela. Ela voltará ao quarto de infância, na casa dos pais. Precisava dar espaço para a decisão dele, sem pressão, sem cenas. A cozinha doeu vazia. O armário, sem roupas dela, pareceu um corredor gelado. Leonardo, contrariando recomendações médicas, pegou as chaves e foi atrás da mulher. O sogro abriu a porta de madrugada. A conversa entre os dois foi breve e precisa: você ama minha filha? Mais que tudo. Então por que a deixou ir? O homem baixou a cabeça: porque fui fraco. Subiu as escadas com o coração trovejando. Na porta do quarto, encostou a testa na madeira: Isabela, me deixa entrar. Ela abriu com olhos vermelhos, cabelos presos de qualquer jeito, camiseta velha, e, ainda assim, a visão mais bonita do mundo para ele. Decidiu? Decidi quando você me beijou naquela cerimônia estranha. Só precisei tropeçar para entender. Patrícia vai embora amanhã. Eu já disse a ela o que precisava dizer. Isabela ainda temeu: e se daqui a algum tempo você sentir falta do que teve? Ele segurou as mãos dela, expôs o coração sem escudo: o que eu quero está aqui. O reencontro foi beijo, pedido, promessa. Casa comigo de verdade, sussurrou ele. Mas já somos casados, ela lembrou, sorrindo entre lágrimas. Então renova comigo, agora por amor. 6 meses depois, no jardim projetado por ele, as pessoas dançavam entre luzes quentes e mesas floridas. Funcionários da construtora, vizinhos, clientes da padaria que ressurgira moderna, fornecedores, amigos. Leonardo recuperado, o projeto do hospital pediátrico finalmente financiado por uma parceria improvável, construtora e Rede Santos, agora com 5 lojas espalhadas pela cidade. Os votos foram simples. O necessário cabe em poucas linhas. Entre passos lentos de dança, Isabela cochichou no ouvido dele: precisei me casar com um adormecido para descobrir o que é amor. Ele riu baixo:
precisei dormir para acordar no lugar certo. A plateia aplaudiu, alguém chorou na última fileira, Márcia abraçou os dois como quem abraça a vida. Não houve fogos de artifício, houve pão fresco servido em cestas, música de violão tocada por amigos, crianças correndo entre vasos, e um céu limpo, como se desse sua própria bênção. 3 meses depois, o teste de farmácia trouxe 2 linhas e uma surpresa em dobro. Isabela, com as mãos trêmulas de outro tipo, entregou o resultado a Leonardo. 2 corações. Ele pegou, riu, chorou, prometeu montar 2 berços com as próprias mãos, escolher nomes que combinassem, contar a história do beijo inaudito que mudou o rumo de 4 famílias. Papai estava dormindo, mamãe falava sozinha, e um toque abriu a porta do mundo, diria um dia. Eles se olharam e entenderam a simplicidade do extraordinário. Com o tempo, o caso da intoxicação virou exemplo de responsabilidade e reparação humana. A padaria, reconstruída com equipamentos novos e protocolos rígidos, tornou-se referência em segurança alimentar. A construtora, preservada pela cláusula que parecia capricho legal, adotou práticas de transparência e programas sociais mais robustos. O hospital pediátrico começou a ganhar altura, como se cada pilar erguido tivesse dentro um pedaço de agradecimento. Joaquim, o funcionário de mãos calejadas, levou a filha, já curada, para visitar a obra. Chorou no hall sem vergonha alguma. Patrícia enviou uma carta derradeira, bonita e adulta, desejando paz. Em poucas linhas, agradeceu por ter recebido uma resposta que a vida adiara. Disse que seguiria seu caminho sem rancor, que, ao ver a forma como os dois se olhavam, aceitava que certas histórias precisam terminar para que outras nasçam. Márcia guardou o envelope numa gaveta com coisas importantes: aliança antiga do marido, foto do filho pequeno, o caderno de receitas da sogra, um croquis do jardim onde os votos foram renovados. E sobre o beijo que acelerou o monitor? A enfermeira continuou dizendo coincidência. Carmen, científica que é, preferiu chamar de estímulo sonoro afetivo com impacto fisiológico transitório. Isabela sorriu, cada um encontra seu nome para o mistério. Para os dois, ficou batizado assim, começo. O ponto exato em que o invisível moveu o visível, o silêncio falou mais alto, e a vida, guiada por escolhas improváveis, entendeu seu próprio desenho. Anos mais tarde, quando as crianças perguntarem por que o casamento teve 2 datas, Leonardo vai rabiscar num guardanapo 2 linhas paralelas e depois uni-las com traços mansos. Dirá que às vezes o amor chega por caminhos que ninguém prevê, e que isso não o torna menos verdadeiro, apenas mais raro. Isabela vai completar, raro como o pão quentinho saindo do forno no minuto certo. Eles vão rir dessa imagem simples. Vão levar os pequenos para ver o hospital pronto, mostrar jardins internos, murais coloridos, janelas que deixam o sol brincar nos corredores. Vão dizer que aquele lugar começou num papel, passou por uma cama silenciosa e virou abrigo de muita gente. Se você procura uma lição, talvez seja esta: culpa não precisa ser sentença, pode virar ponte. Contratos frios, se atravessados com decência, podem salvar mais do que patrimônios, e um gesto corajoso, ler poemas para quem não responde, organizar a bagunça de alguém que talvez nem acorde, ficar, pode realinhar estrelas. Há histórias que começam onde todo mundo desistiria. E, quando persistem, não só sobrevivem, iluminam. Agora, volte ao primeiro quarto. A luz branca, o sussurro do ar-condicionado, o cheiro de antisséptico. Imagine Isabela segurando o buquê de flores artificiais como quem carrega uma chave. Pense em Márcia contendo o choro com dignidade. Veja o juiz abrindo o livro com mãos treinadas para ritos. Olhe Leonardo, imóvel, e ainda assim presente de um modo difícil de traduzir. Ouça o aceito dito por alguém que escolhe o impossível. E, no instante do beijo tímido, quando o monitor dispara por um segundo, saiba, não é mágica, não é coincidência apenas. É a vida respondendo. É o começo. É amor, enfim, provando que às vezes nasce exatamente onde ninguém acredita que possa florescer. Se esse final mexeu com você, apoie o canal com um like, se inscreva e ative o sininho. Comenta aqui qual cena mais te pegou, eu respondo todos.